Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, a gente está fechando aí a repercussão da data FIFA de outubro, atrasou um pouquinho, a verdade, tentou várias datas, ficou batendo cabeça, mas enfim, a gente conseguiu. Hora de falar sobre o Brasil. Já saiu toda a repercussão de eliminatórias na Copa, na Oceania, na Ásia, também na América do Sul, os jogos além do Brasil, e também já gravamos, já saiu, na verdade, também a repercussão de toda a data FIFA no geral, de Liga das Nações, eliminatórias da CAN, Liga das Nações da CONCACAF, enfim, já está tudo no ar. Falta só o Brasa, hora de falar, porque enfim o Brasa venceu e deu uma convencida. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue lá a gente, confere nosso conteúdo diário sobre futebol de seleções. Também acompanha aqui no nosso, onde você está escutando esse podcast, Spotify, YouTube. A gente tem várias novidades, tem podcast gravado aí ao longo do mês mesmo. Entre a data FIFA vai ter novidade especial também para a próxima data FIFA em novembro, já está chegando. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Também, se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo seu, para que a gente chegue em mais pessoas, tá certo? Então, hora de chamar ele, que já esteve aqui conosco na prévia dos Jogos do Brasil. Pelo caminho, a gente falou que era obrigação o Brasil ganhar, né, do Chile e do Peru, e a gente está aqui agora para falar sobre vitórias e uma, principalmente a segunda, muito convincente no jogo no Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes do ConteCast, fãs do Conte Verde. A gente falou no último podcast que o Brasil tinha que vencer e convencer, era obrigação fazer os 6 pontos e conseguiu. Foi um pouco mais difícil do que a gente esperava? Foi, principalmente contra o Chile. Contra o Peru deu uma deslanchada no segundo tempo, mas eu acho que o Brasil, o Dorival e todos que estavam ali colocados conseguiram o objetivo, que era fazer 6 pontos e subir na tabela. O Brasil agora é o 4º colocado na tabela das eliminatórias da Copa e segue firme aí na briga por uma vaga no próximo Mundial. Só que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa que a gente vai discutir aqui sobre novidades, sobre tudo que aconteceu, a atuação do Brasil. Mas, como eu disse, o objetivo foi alcançado. 6 pontos na tabela e segue vivo o sonho da gente ir para a Copa de 2026. E como a gente falou lá no nosso podcast sobre as eliminatórias americanas, a tabela ajudou muito o Brasil, né? Os resultados, os demais ali, por exemplo, a Venezuela ter derretido um pouco, né? Para o Brasil conseguir passar, o Equador também não ganhou nenhuma partida. Então, ajudou o Brasil, né? Se em primeiro momento, antes do jogo contra o Chile, deu aquele tom de dramático, o Brasil podia se perder para o Chile ficar na 7ª, 8ª colocação. Depois, não. Depois a gente viu que poderia ter sido... A gente pode ficar mais perto. E a gente, por exemplo, está empatado com o Uruguai agora, que é uma realidade que pós-Copa América era completamente inimaginável, né? O Brasil com a mesma pontuação que o Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então a gente já tem um cenário melhor. Óbvio, não dá para descuidar, né? A zona de desclassificação ainda está muito próxima, né? A Venezuela hoje está ali, né, 3, 4 pontos atrás do Brasil, então a gente tem que ficar de olho para não descuidar. Porém, conseguimos 2 vitórias, 2-1 contra o Chile de virada e 4-0 para cima do Peru. Felipe, você já comentou aí, puxando a questão de atuação, e já vamos nisso, né? A gente teve, principalmente no jogo contra o Chile, no primeiro tempo muito abaixo da seleção brasileira. O Igor Jesus salva com um gol no finalzinho ali, uma boa jogada do Savinho, das poucas vezes que a gente viu isso acontecer. No segundo tempo, o Brasil volta melhor, o Dorival faz mudanças no meio-campo. Acho que a entrada do Bruno Guimarães, né, muda muito ali a característica do meio. Ele coloca o Bruno Guimarães e o Gerson. Nesse jogo, o Bruno entrou muito bem, o Gerson quase não apareceu nessa partida em Santiago. O Brasil joga melhor, mas não fazia talvez merecer. No momento que o Chile, né, vamos dizer assim, tentou se soltar mais para conseguir a vitória, que era urgente para o time do Gareca, o Brasil foi lá com o Luiz Henrique numa boa jogada, uma jogada que já foi, né, analisada por muita gente, né? Saída com o Ederson, Martinelli, que também foi outra peça que entrou muito bem nessa partida, participando, assistência do Bruno Guimarães e gol do Luiz Henrique. Já no jogo em Brasília, o Brasil também, primeiro tempo muito abaixo, parece que o Brasil estava travado ali, não conseguia soltar muito, faz o gol com o Rafinha num gol de pênalti,
e aí no segundo tempo deslancha, né? Consegue fazer 2-0, depois o Andréas entra muito bem, faz um golaço, o Luiz Henrique mais uma vez entra bem, faz o quarto gol. O que teve de diferente nesse segundo tempo contra o Peru, que a gente não teve nos outros 3 tempos, né? Nos 2 tempos contra o Chile e no primeiro tempo dessa partida, onde a sensação era simplesmente o Brasil está devendo. No segundo tempo contra o Peru, a gente saiu com uma sensação, o Brasil jogou aquilo que a gente queria, por mais que seja uma seleção muito frágil. Bom, Gabriel, só vejo uma diferença assim dos 4 tempos que o Brasil jogou nessa data FIFA, que foi no segundo tempo contra o Peru, o Brasil tinha vantagem no placar. Por isso que teve mais liberdade para fazer, se soltar e conseguir praticar o seu futebol. Contra o Chile, como você disse, o Brasil teve muita dificuldade, tomou um gol com menos de 2 minutos de jogo, assim, surpreendente, com falha do Magalhães, com falha do Danilo, falha do Ederson, assim, num lance que ninguém estava acreditando. Conseguiu o empate, como você disse, uma rara jogada do Savinho com o Igor Jesus, que mostrou aí que pode ser camisa 9 que o Brasil procura. E contra o Peru, tava aquela dificuldade, foi a mesma coisa. O Brasil tava martelando, tava batendo, mas não finalizava, não chegava no gol, não assustava o Gallese, até que rolou o pênalti, o Rafinha converteu muito bem, e quando foi pro intervalo, o Peru precisava sair. Tanto o Chile quanto o Peru, eles precisavam da vitória nessa data FIFA. Eles precisavam desesperadamente dessa vitória, dos 3 pontos, o que não conseguiram. O Peru conseguiu, né, antes, mas contra o Brasil não conseguiu jogar tão bem. E eu vejo que no segundo tempo do Brasil, com o Peru precisando do resultado, pelo menos de um empate lá em Brasília, o Brasil teve mais espaço. Conseguiu tocar mais a bola, infiltração, conseguiu ter mais liberdade para fazer as jogadas. E o Dorival tirou do banco, para mim, o principal nome do Brasil nessa data FIFA, que foi o Luiz Henrique. Ele entrou muito bem contra o Chile, ele entrou muito bem contra o Peru. Acho que contra o Peru, em 10 minutos ele conseguiu fazer muito mais que o Savinho nesses 2 jogos aí de data FIFA, né? Então, mas para mim a diferença desses 2 jogos foi que no segundo tempo, contra o Peru, o Brasil tinha vantagem no placar. O Peru precisava sair para o jogo, o Brasil teve liberdade e conseguiu se soltar. Claro, e como você joga contra a seleção brasileira, se você não for enfrentar uma seleção de nível mundial, tipo uma Espanha, uma Alemanha, até uma Argentina, uma Colômbia, Uruguai, você vai sofrer com defesas fechadas, com times retrancados que vão tentar ali segurar o empate, tentar achar uma bola, assim. O Peru chegou a abrir o placar, estava impedido, né? Era tudo que o Peru queria naquela hora. Então, acho que o Brasil ainda tem essa dificuldade de conseguir furar as defesas adversárias. Então, quando vai pegar esses times mais retrancados, tem dificuldade, muita dificuldade. Falta esse poder de decisão, esse poder de individualidade, drible, assim. Mas o Brasil conseguiu o objetivo, como eu falei. As atuações contra o Chile, principalmente contra o Chile, ficou devendo, ganhou, era o objetivo, mas todos os torcedores, todo mundo ali, todo brasileiro achou que o Brasil deixou o Santiago devendo, mesmo com a vitória, e conseguiu mudar esse patamar, essa visão contra o Peru, muito por conta da vantagem no intervalo. Tem coisa para melhorar? Muitas ainda, mas foi um passo importante. Agora sim, o Brasil tem que ainda apresentar um desempenho melhor, e ainda tá devendo um pouco, mas foi bom para respirar um pouco na tabela. Pois acho que respirar é a palavra-chave disso aí que você está falando, né? Porque, como você disse, o Brasil no segundo tempo vai por intervalo com a vantagem no marcador, e acho que isso alivia um pouco, né? Acho que o Dorival, ele, por exemplo, tem muita pressão naquilo que ele vai fazer, né? E acho que o Wanderson é um exemplo disso. O Wanderson, ele entra como titular nessa partida contra o Peru justamente para dar mais fluidez no ataque, né, que é algo que o Danilo não consegue entregar tão bem, né, de ser um cara que apoia bastante, um cara que chega no ataque com força. O Wanderson tem mais essa característica, porém no primeiro tempo a gente não viu o Wanderson fazendo isso, né? O Wanderson travava no meio e ele jogava naquela linha de 3. E aparecia que não tinha um comando com o Abner de, revezar, né? Se um sobe, o outro fecha 3, né? Não, era só pela direita. E até o momento que daí no segundo tempo o Wanderson começa a descer. E até mesmo o jogo do Savinho flui mais, né? O Savinho que sofre o pênalti no segundo tempo, né? Enfim, depois com a entrada do Luiz Henrique ainda gera mais questões. Então, acredito que tem essa questão do nervosismo. Acho que a gente, né, eu trago de novo aspas do Pedro Ivo, e a gente pôde sentir isso na preparação antes dos jogos. O Brasil estava com um cenário de muita tensão, né, de insegurança e tudo mais. Isso se reflete no campo. Então, a partir do momento que a seleção brasileira ainda estava
uma vitória simples, acho que o Dorival chegou no intervalo e falou, cara, se soltem, acho que, né, tentar trabalhar, é importante o resultado, não precisamos segurar, é muito difícil a seleção peruana vir para cima, a gente viu, né, o Peru chegou quase nada, né, teve esse gol anulado, que estava claramente anulado, né, claramente à frente do jogador peruano, e depois foram chutes de fora da área, sem muita chance, né, o Peru não tinha tanta criatividade. Até brinquei que nessa data FIFA a gente entendeu por que Chile e Peru estão tão abaixo em relação a outras seleções, porque não dão trabalho, né? Acho que também por isso não pode ser um parâmetro tão grande para a seleção. A gente já fala mais sobre isso. Vamos pontuar as novidades, então, agora, Felipe. A gente teve o Abner que, né, chegou e teve que ser titular da lateral esquerda, até porque o Dorival não fez a gente julgou isso até no último podcast, não fez uma operação muito boa com a saída do Arana, né? Trouxe o Alex Telles, que, né, ainda não está jogando aqui em nível para a seleção e aparentemente nos treinos não foi isso. O Igor Jesus, que você já pontuou, né, que principalmente no jogo por Chile foi uma peça especial, fez um gol. Dá para colocar o Wanderson aqui nesse né, que não teve tantas oportunidades quando foi convocado no ano passado e agora conseguiu, né, iniciar a partida. Né, acho que para aquela questão de lateral direita que a gente está correndo atrás de nome no lugar do Danilo, é interessante que ele ganhe minutagem, possa voltar nas próximas convocações. E o que mais você viu, né? O Luiz Henrique não era uma novidade, já tinha sido titular. Eu penso, cara, até nesse cenário com o Neymar voltando, né, Vini Júnior também na seleção, eu penso que o Luiz Henrique talvez não seja titular por isso, não que o Sabinho seja o titular, por conta dessas opções que a gente tem no ataque, mas que o Luiz Henrique é aquele cara ideal para o segundo tempo, sabe? O jogo tá tenso, bota o Luiz Henrique, que ele pode fazer isso que ele fez nessas duas partidas. Isso eu não tô falando num cenário com a seleção completa, claro. Com a seleção com o Neymar, com o Rodrigo, o Vini Júnior, enfim. Mas o Luiz Henrique pode ser esse talismã na seleção brasileira, assim como, querendo ou não, foi o Martinelli, né, no jogo contra o Chile. Enfim, Felipe, o que você viu aí dessas peças, dessas novidades ali, principalmente do Abner e do Igor Jesus, que estavam na primeira convocação? Acho que, no mínimo, garantiram uma vaga na próxima convocação. Se vão se manter na seleção é outra história, mas eu duvido muito que o Dorival não chame eles. Concordo com tudo que você falou, Gabriel. Principalmente as novidades garantiram uma vaguinha ainda, pelo menos na próxima convocação. Principalmente o Igor Jesus, né? Porque o Igor Jesus foi chamado para fazer gol, ele foi lá e fez praticamente quase no primeiro toque dele na bola com a coisa da seleção, foi lá contra o Chile. Contra o Peru ele ficou um pouco sumido ainda, ficou um pouco preso ali na marcação, mas ele foi importante, sofreu o primeiro pênalti, né? Conseguiu cavar o primeiro pênalti contra o Peru, mas não conseguiu aparecer tanto como foi contra o Chile. O Abner, a gente sabe que ele não seria titular. O titular do Dorival seria o Guilherme Arana nas duas partidas, só que o Arana acabou se lesionando. O Abner entrou bem, apareceu bem ofensivamente. Contra o Chile ele apareceu tantas vezes no ataque. Contra o Peru ele foi bem nas subidas. E o Wanderson, como você mesmo disse, ele apareceu bem no segundo tempo. Eu achei muito estranho. Contra o Peru o Wanderson não estava subindo tanto, que a característica dele no Mônaco, ele é muito ofensivo, ele gosta muito de aparecer, de finalizar, de arriscar, esse elemento de surpresa. No primeiro tempo ele não apareceu, acho que o Dorival pediu para ele dar uma segurada assim como faz com o Danilo, porque como eu falei no último podcast, o Dorival estava replicando muito o que ele fez com o São Paulo em 2023, que deu certo, que era segurar o Rafinha como um terceiro zagueiro, dando liberdade para outros jogadores atacar. E aí o Wanderson no segundo tempo aparece muito bem, ele cria jogadas, finaliza, apareceu para cruzar bolas na área. Então o Wanderson no segundo tempo é o Wanderson que todo mundo está acostumado e é o Wanderson que todo mundo quer ver na seleção, principalmente por causa que a gente tem uma lacuna muito grande na lateral direita, que é o Danilo, que não está dando mais condições. Hoje é dia 22 de outubro, a gente está gravando esse podcast aqui e teve jogo da Champions League hoje, Juventus Stuttgart, e o Danilo jogou como zagueiro pela esquerda na Juventus e foi muito mal. Ele cometeu um pênalti e foi expulso no jogo. Então, assim, ele jogou como zagueiro e não tá dando condição mais. Imagina como lateral direito, que tem que subir para atacar, que tem que dar apoio, tem que dar opção, e ainda tem que voltar para marcar. Então, acho que o Danilo é um jogador muito experiente, muito técnico, muito tático, mas eu acho que ele não consegue mais ter o nível para ser titular da seleção brasileira. E aí tá na hora de aparecer Wanderson, tá na hora de aparecer Ian Couto, tá na hora de aparecer o Vitinho do Botafogo que a gente falou no último podcast, e outras opções, porque realmente não tá dando. E tem que ter essa transição, tem que ter esses nomes. Então eu gostei muito do Wanderson, muito do Abner e muito do Igor Jesus. E sobre o Luiz Henrique, cara, acho que você foi cirúrgico, porque eu não vejo o Luiz Henrique como titular da seleção brasileira com ele completo. Eu acho que com a volta do Neymar, do Vinícius Júnior
ele vai ser titular. A briga como 9 vai ficar ali entre Igor Jesus, entre que talvez os nomes mais antigos reapareçam como Gabriel Jesus e Charles, não sei o que passa na questão do Dorival. Tem o Pedro ainda do Flamengo que tá para voltar no ano que vem. Mas do lado direito do ataque, a gente tem o Rodrigo, que costuma jogar assim no Real Madrid. Tem o Rafinha, que é o melhor brasileiro na Europa atualmente, junto com o Vini Júnior, né? E o Luiz Henrique mostrou as credenciais dele nesses 2 últimos jogos do Brasil. Ele foi incrível. Ele marcou o gol contra o Chile, marcou contra o Peru, deu assistência pro golaço do Andrés Pereira. Então acho que o Luiz Henrique ele carimbou ali essa vaga para as próximas 3 convocações do Brasil, no mínimo, assim, para mostrar que ele ainda pode ser convocado. E você falou de um nome muito interessante para mim, que eu pedi muito para entrar contra o Chile, que foi do Gabriel Martinelli. Você pode ver que o Martinelli ele entrou e mudou a cara do jogo, né? Ele que inicia a jogada pro segundo gol junto com o Ederson. O Ederson, que para mim, ele é um baita do goleiro, mas ainda não conseguiu mostrar isso na seleção com as mãos, mas com os pés, ele que iniciou a jogada do segundo gol. Então tem que dar esse mérito para ele, mas o Martinelli também entrou muito bem, ele é incisivo, que vai para cima, e o Brasil não estava conseguindo lá na hora contra o Chile, né? Então o Martinelli entrou muito bem. Os testes que o Dorival fez deram muito certo. Curiosamente, os jogadores que são mais carimbados, os jogadores que são acostumados com a seleção brasileira, não foram tão bem como as novidades. É até engraçado falar isso, né? Porque o Rodrigo não foi bem na seleção, né? O Marquinhos, que deu já rodado, não foi bem. O Danilo, nem tem mais argumento para defender o Danilo, porque não tem mais defesa. Então, acho que as novidades foram muito bem. Assim, tem que continuar tendo novidades. O Matheus Pereira também, que entrou contra o Peru no segundo tempo, ele foi muito bem, ele apareceu muito bem. Tocou um pouco na bola, mas quando apareceu foi muito bem. E o Brasil tem essa carência de meio-campistas, então a gente tem que olhar mais para essas novidades. Claro que o jogador tá chegando agora quer mostrar serviço, quer mostrar o potencial, mas é isso que a gente precisa agora, né? Dar essa renovada no elenco da seleção. E quem sabe uma novidade aí não mente para ser uma grande surpresa o Brasil conseguir essa vaga na Copa, jogar a Copa e ser um grande nome aí para a seleção. Mas eu acho que tem um ponto aí que você traz que eu acho crucial, e eu falei muito sobre isso quando estava a primeira convocação do Luiz Henrique e do Estevão. Porque se você quer essa renovação, você tira um nome que talvez não seja um nome 100% consolidado, mas sabe que pode fazer diferença. E, por exemplo, naquela convocatória foi o Martinelli. O Martinelli ficou de fora justamente para isso, para levar o Luiz Henrique e o Estevão, porque tinha que ter novidade. E aí o Martinelli joga o que ele sabe, que a gente já viu ele fazer, fica essa questão, o Martinelli não pode ficar de fora da seleção. E aí, no fim das contas, vai ficar um negócio sem espaço. Né? Porque você vai ter aí essa briga, igual você falou, tem vários nomes, com volta do Neymar, não sei o quê. Você tem o Sabinho, você tem o próprio Estevão. Alguém vai ficar de fora e alguém vai reclamar. Então, eu acho que isso é bom, no caso. Você ter reclamações de jogadores que estão em alto nível, de qualidade, né? Por exemplo, eu não consigo mais ver, a não ser que tenha cortes, Luiz Henrique e Estevão sendo convocados juntos. Eu não consigo mais ver essa realidade, né? No momento, claro, talvez no futuro, mas eu acho que Luiz Henrique e Estevão não vão ser convocados juntos na próxima data FIFA. E tenho certeza que vai ter gente chiando porque um ou outro vai ficar de fora. Acho que a tendência é o Estevão ficar de fora, né? Então, a galera vai falar, cadê o Estevão? Não sei o quê. Que ficou de fora por causa de lesão nessa convocação. Já passo a bola para você, mas eu acho que vai ter isso. Eu acho que vão ser muitos nomes que vão ficar de fora. Se o Martinelli ficar de fora na próxima convocação, vão reclamar também, porque entrou bem contra o Chile, né? Porque o pessoal lembrou que ele joga bola, né? Porque o Martinelli é facilmente esquecido, porque joga lá no Arsenal. Enfim, com a volta do Neymar, alguém vai ficar de fora. Né? Então, mas eu acho isso bom, porque todos os nomes aqui que a gente citou são nomes de muita qualidade, nomes que podem agregar a seleção. Né? Não são nomes que, fazem 2 jogos bons no Campeonato Brasileiro e a mídia inventa que tem que ficar na seleção brasileira. Não é assim. Né? Então, são nomes que realmente têm potencial, não só no momento, mas com um potencial futuro, como é o caso de Estevão, Luiz Henrique, Sabinho, enfim. Vale, o que você queria falar, que ficou com o mordinho na mão aqui. Então, é porque eu não consigo ver a seleção brasileira hoje sem o Estevão. Eu sei que é o arriscado, porque tem 17 anos, tá aparecendo agora, joga no futebol brasileiro, o pessoal fala, mas o brasileiro é mais fraco que as ligas europeias. Mas é muito difícil não ver a seleção sem o Estevão hoje, gente. Ele é o cara que tá decidindo no Brasil, ele tá botando o Palmeiras, que é um dos grandes times do Brasil aí, o maior campeão nacional, 3 Libertadores. Ele tá levando o Palmeiras com 17 anos no tricampeonato nacional, gente. Vai pegar ele ponto. O Palmeiras tá jogando ponta a ponta com o Botafogo muito por conta do Estevão. Quando ele se lesionou, o Palmeiras caiu muito de rendimento.
O Veiga agora tá voltando a jogar bola no Palmeiras, mas o Estevão é o grande nome da companhia. Ele só tem 17 anos. Então é muito difícil mover o Estevão. É claro que ainda tem o Rodrigo que joga pro lado direito, tem o Rafinha que tá jogando muita bola, tem o Luiz Henrique que mostrou que tem potencial, mas não dá pra gente ver a seleção sem o Estevão hoje. E aí, idade não entra em conta porque a gente tem um Lamine Yamal na Espanha com 17 anos carregando toda a responsabilidade de ser o campeão da Eurocopa. Então, pra mim, eu acho que eu não vejo a seleção sem o Estevão. E você fala também do Martinelli, que realmente ninguém entende a convocação do Martinelli, mas ele sempre tá, e tem um motivo. Ele joga muita bola no Arsenal. Só que tá faltando o pessoal assistir um pouco mais do Martinelli. Mas é isso que eu tô falando, né? Não acho nenhum absurdo nenhuma dessas convocações, mas alguém vai ficar de fora. E quem ficar de fora vai chiar. Seja o Estevão, seja o Martinelli, seja o Luiz Henrique, né? O Rafinha, acho que sai dessa briga, porque até a gente vai falar de posicionamento, agora o Rafinha jogou, né? Como ele joga no Barcelona, acho que o Rafinha sai desse quesito ponta-direita, né? Até porque o Dorival treinou ele, até estava desesperado com isso, pô, não é possível que o Dorival vai botar o cara para jogar de ponta-direita depois do que foi a Copa América, depois do que ele tá mostrando, e né, no jogo contra o Peru, que foi o jogo que o Rafinha apareceu mais que contra o Chile, ele estava jogando no meio de campo, foi muito bem. E acho que é um ponto, esse ponto, eu até comentei isso com você na hora, porque uma das coisas que eu mais implico na seleção do Dorival é a falta de variação tática, né, é uma variação tática muito pobre, que sai ali dos 3 atacantes e no máximo tira um volante e bota mais um atacante para tentar dar correria e não acontece absolutamente nada. Fica todo mundo correndo igual barata tonta. A gente viu isso na Copa América, viu isso no jogo do Paraguai. Nessa, até acho que, óbvio, a questão do resultado ajuda, mas, pô, por que você citou aí nomes que, principalmente no segundo tempo contra o Peru, fluíram? Matheus Pereira, que veio do banco, o Andréas, o Gerson também, que quando o jogo já estava 2-3-0, começou a aparecer mais, porque a gente viu uma seleção jogando pelo meio, né? Eu acho que esse é um grande ponto positivo. O Dorival faz alterações ali, né? Deixa o André, né? Porque o Bruno Guimarães até sai sentindo a coxa, deixa o André como um camisa 5 mais adequado, 3 caras na frente dele, né? No caso, o Matheus, o Andréas e o Gerson, e depois no ataque entrou o Luiz Henrique, né? Para um ataque ali, tô tentando, o Endrick entrou, né? O Endrick, depois a gente fala do Endrick, mas... E o Brasil atacou demais. Eu acho que essa é a questão, né? Porque alguém pode falar, mas jogou bem contra o Peru. E não é só a questão de jogou bem, é a questão que o Brasil apresentou um volume de jogo que não tinha. E eu acho, não sei como você viu essa questão, mas eu gostei muito de ver, né, uma evolução, uma diferenciação tática que parecia que o Dorival não tinha. Mas tem que fazer isso não só quando o jogo, você está resolvido, mas quando a gente precisa mudar. Né, falta ter essa coragem. Não sei se você acha que é isso, que o Dorival só quis experimentar isso porque estava vencendo e experimentou bem. Por mim é uma questão que, por exemplo, até mesmo com o retorno do Neymar, você podia ali preencher mais o meio de campo, deixar Neymar e Rafinha jogando junto, botar 2 atacantes bem de cá jogando aquele futebol de pontas que não dá nada aqui no Seleção Brasileira. Enfim, como que se deu essa mudança no meio de campo que potencializou as atuações, né, de Gerson, de Andrés Pereira e de Matheus Pereira também, que entrou muito bem no segundo tempo dessa partida. Pô, o meio de campo do Brasil contra o Peru foi totalmente outro. Principalmente, eu achei a atuação do Gerson gigantesca, né? Principalmente contra a seleção peruana. E o Andrés Pereira também entrou muito bem. É um jogador que já merecia ter sido convocado já faz um tempo e foi convocado agora. O Bruno Guimarães, que não estava atuando tão bem nos últimos jogos, foi muito bem também nessa data FIFA. Mas é o que você falou, o Dorival ele não tem variação tática, ele falha muito. Por exemplo, contra o Chile, por exemplo, ele fez 4 alterações que eram normais, né? Ele tirou o Sábio para o Luiz Henrique, o Endrick no lugar de Igor Jesus, o Gerson no Paquetá e o Bruno Guimarães no André. Então, 6 por meia dúzia. A única mudança que ele fez de fato ali, que potencializou a equipe para buscar essa vitória lá no Santiago, foi tirar o Abner e botar o Gabriel Martinelli na lateral esquerda para dar mais amplitude. E aí contra o Peru com um jogo mais decidido, ele decidiu testar novas caras, botou o Andrés, botou o Matheus Pereira, e o Brasil ganhou muito mais no meio de campo. Você vê que o Brasil ele consegue trocar passes mais rápido, tem mais facilidade para construir jogadas para sair do campo de defesa. Então eu acho que o Dorival conseguiu tirar uma boa lição contra a seleção peruana lá no Mané Garrincha. Ainda falta alguns testes, ele precisa de sair um pouco da casinha, né? Sair um pouco desse esquema com 3 atacantes, com o meia de criação ali, principalmente quando faltar essas estrelas que a gente tem, que é o Vini Júnior, que é o Neymar, porque a gente sabe como tá acontecendo agora, pode acontecer alguma coisa deles não estarem em campo, como foi contra o Chile e o Peru. E aí você tentar repetir uma escalação, uma formação que só dá certo com seus craques,
com certeza com outros jogadores não vai dar certo. Eu acho que o Dorival tem peças muito boas para fazer muitas variações táticas. Claro que falta tempo, né? Porque a seleção fica junta poucos dias, treina muito pouco e já tem que jogar 2 partidas importantíssimas para tentar uma vaga na Copa. Mas o Dorival tem muitas peças boas para conseguir extrair mais do que ele está fazendo nesse momento. Eu acho que, inclusive, essa variação que teve no jogo do Peru é um ótimo sinal, né? Porque mostra que os treinos, por mais que sejam poucos, deram um resultado. Né? Deram um resultado que conseguiu encaixar, ao menos, né, na parte do jogo, óbvio, com uma seleção mais frágil e tudo mais, mas deu o volume que falta no meio de campo do Brasil. Justamente essa bola que roda com objetividade, né? Não toque para o lado, para trás, né? O lateral, a bola cai no ponta volta para o lateral volta para o volante e vai para o outro lado, né? Fazendo um semicírculo. Não, uma questão mais objetiva no ataque do Brasil. Acho que isso é interessante. Eu achei engraçado que essa entrada do Martinelli, eu via que o Abner talvez não estava no segundo tempo contra o Chile dando tanto gás assim como no começo do jogo, dando tanto resultado, e eu só pensava na conversa que a gente teve sobre o Samuel Lino, cara. Ali era o jogo para ele entrar, tanto que quem entra e faz a diferença é um cara que não é um lateral, é o Martinelli. Então, como o Lino podia estar nessa seleção, né? Enfim, isso é outro podcast, mas só eu lembrei de você falando, mas realmente, né? O Gerson, falei até para vocês da gravação, fez o melhor jogo dele para mim na seleção brasileira, lembrando que o Gerson não é uma novidade, o Gerson é convocado desde 2020, né? Talvez esteja a grande crítica com o Gerson, de ele não conseguir se firmar, se aparecer tanto na seleção. Nesse jogo ele fez isso muito bem, né? Enfim, ver se o Dorival vai levar a direção. E aí a gente também tem que pensar na lição que a gente leva, porque são 2 seleções frágeis, né, Felipe? 2 seleções que não estão nos seus melhores momentos. O Chile, principalmente, está numa crise gigante, né? Você pode... A gente até brincou lá no nosso podcast sobre a seleção chilena, né? Se você bota careca no Google, aparece uma notícia de uma modelo de OnlyFans, né? Pedindo a demissão do careca. Então, o Chile tá todo mundo pedindo a saída do Gareca, uma situação bem delicada, né? Ainda não teve nenhuma atualização. Então, o Nicolás Córdoba deu uma declaração até mesmo dizendo que ele não queria ser bombeiro e queria que apoia o Gareca, né? Ele falou isso hoje, né? O Nicolás Córdoba que já passou pela seleção chilena. Enfim, tem várias situações aí, é uma situação delicada, mas dá para dizer que o Brasil empolga ou a gente tem que botar um pé no chão, porque são 2 seleções delicadas? Por exemplo, as questões táticas, até a gente estava debatendo isso antes de começar o podcast. Nos próximos jogos, a gente não vai poder jogar com um meio de campo tão aberto, assim, né? A questão de volantes, né? Igual foi com o Bruno Guimarães e Gerson. Até faço uma ressalva na questão tática, não falei sobre isso, que eu fiquei muito apreensivo com isso, pelo que foi a Copa América com o Bruno Guimarães e João Gomes, né? Sem um volante marcador. O João Gomes não conseguiu desempenhar também essa função. E quando o André volta para a seleção no jogo contra o Equador, ele mostra a diferença que ele faz. Então, a ausência do André me chamou muita atenção. Mas deu certo, acho que pelo falta de intensidade da seleção peruana. Porém, com o Venezuela e o Uruguai já não dá para ser assim, né? São seleções mais intensas no ataque, em tese. Enfim, dá para dizer que empolga ou a gente tem que ter o pé no chão com relação à força e à expressão dos adversários que enfrentamos? O que dá para o torcedor brasileiro tirar de lição dessas 2 vitórias? Bom, o torcedor brasileiro é simples. Se empata ou perde um desses jogos, não vai para a Copa. Como ganhamos 2, o Hexa tá vindo aí. Essa é a matemática básica do torcedor. Mas eu confesso que mesmo o Brasil não atuando do jeito que eu esperava, sem ser o segundo tempo contra o Peru, eu dei uma leve empolgada, mas eu ainda estou com o grupo do pé no chão. Que o Brasil enfrentou 2 seleções fracas, as 2 primeiras da América do Sul atualmente, conseguiu fazer o seu objetivo, que era fazer 6 pontos, então para mim não fez mais do que obrigação. Agora o Brasil vai ter 2 adversários mais duros. Como eu estava conversando com você anteriormente, antes de começar esse podcast, eu vivi para ter mais medo da Venezuela do que do Uruguai, né? Então acho que isso não existe. A Venezuela está jogando muito bem, principalmente quando joga em Maturim, que é o próximo jogo do Brasil no dia 14 de novembro. Então acho que, como você disse, o Brasil não pode jogar com o meio de campo tão aberto como foi contra o Peru. Vai precisar de um primeiro volante mais de marcação, assim como o sentido do João Gomes.
Não pode entrar com Gerson, Andrés Pereira junto, assim, lado a lado. O Bruno Guimarães também não pode ser esses 5, porque ele não é tanta marcação como outros jogadores da seleção brasileira. Então, o Brasil vai ter um pouco mais de trabalho. E depois tem o Uruguai que, né, o Luis Soares fez o favor de instalar uma Canóbio, foi o Canóbio. na seleção uruguaia pra gente foi antes de uma partida contra o Canóbio. Mas a repercussão veio do Soares, né? Não, mas o Soares concordou com o Canóbio. O Canóbio jogou na roda, o pessoal repercutiu um pouco, aí o Soares veio e desceu a lenha. Mas se o Soares não vem repercutir, não ia estourar tanto assim. Aí o Uruguai não tá fazendo gol há 3 rodadas, já 4 rodadas, tá numa seca tremenda e conseguiu botar uma pressão no Uruguai justamente no duelo que é contra o Brasil, os próximos jogos da seleção uruguaia, né? Então, mas assim, mesmo tendo aquela pressão, mesmo o Uruguai não vindo tão bem, ainda é a seleção uruguaia, ainda é atual não, né? Ainda é a bicampeã mundial, mesmo que em 1900 ninguém liga, é bicampeã mundial e tem seu nome, tem a sua história. E o Brasil, lembrando aqui lá em Montevidéu, lembrei, fugiu um pouco o nome da cidade, em Montevidéu, perdeu de 2-0, com uma atuação pífia, lembrando também que foi a última partida do Neymar antes de se machucar, né? O Neymar, ele se machuca contra o Uruguai e pode voltar para a seleção brasileira justamente contra o Uruguai. Tem essa historinha muito legal. Mas o Brasil vai ter 2 adversários muito difíceis, né? Venezuela fora e Uruguai em casa. E depois do Uruguai e da Venezuela é a Colômbia e a Argentina. A Colômbia do Brasil e a Argentina lá no Monumental. Então, assim, são 4 jogos pro Brasil. Ou a gente tá falando de empolgou o pé no chão. Esses 4 próximos jogos do Brasil são perfeitos para mostrar se o Brasil está pronto para disputar uma Copa do Mundo de igual para igual com todas as seleções fortes, ou se ainda o Dorival vai sofrer muito para conseguir arrumar essa equipe. Esses próximos 4 jogos vão ser cruciais. Acho que não tanto para o Brasil, mas para o Dorival. O Dorival, se ele não conseguir entregar um bom desempenho nesses próximos 4 jogos, o Guardiola já falou que ia treinar uma seleção, ele tá saindo do City, hein? Então, o Dorival que se ligue, porque vai ter uma pressão forte pra cima dele. Você falou, acho que muito bem, né? A questão não é nem o Brasil ir pra Copa ou não. Acho muito difícil o Brasil ficar fora da Copa. Mas a questão é o nível, né? Se o Brasil vai entregar um nível para competir, né, com seleções que estão jogando bem. Porque foi o que eu falei, o Brasil contra o Paraguai não conseguiu competir, né? Foi um jogo bizonho. Contra o Equador mesmo, por mais que ganhou, não foi um jogo bom. E, eu assisti Venezuela e Paraguai, foi um jogo muito bom, né? É questão de competitividade, questão de conseguir acertar um jogo bom, né? Então, acho que essa é a questão, é o nível que o Brasil vai entregar nessas partidas, né? Você falou do jogo que o Brasil teve contra o Uruguai, lesão do Neymar, eu gosto muito de falar, né? Porque quando o Neymar volta de lesão, o Neymar hipotético aparece com força, né? O Neymar vai resolver a seleção brasileira. O último jogo do Neymar completo contra a Venezuela, em Cuiabá, também foi uma tragédia e o Neymar jogou o jogo inteiro. Então, não acho que é o Neymar que vai salvar a seleção. É importante ter o Neymar, é tudo mais. E existe a fábula do Neymar imaginário, que é que o torcedor acha que toda a partida do Brasil sem o Neymar, se tivesse o Neymar, seria 8-0. Assim, não todas é as assim. partidas que não teve o Neymar. E não é assim, eu tô falando, empate com a Venezuela e Cuiabá, o Neymar tava lá, tanto que o gol sai com uma assistência do Neymar, né, cobrando escanteio pro Gabriel Magalhães fazer de cabeça, mas foi um jogo horrível do Brasil. Né, ali acho que o pessoal acordou e falou: o Fernando Diniz não é o treinador de seleção, né? Enfim, né? Saíram do conto de fadas da goleada contra a Bolívia. Então, também o jogo anterior contra o Peru em Lima, que o Brasil ganha com gol nos acréscimos do Marquinhos, uma partida horrorosa, e o Neymar estava em campo, assistência do Neymar também no gol de escanteio do Marquinhos. Então é só para ver que não é o Neymar voltou agora, né? Eu até brinquei que eu vi um comentário de um cara que foi excepcional, está gravando isso aqui um dia depois que o Neymar voltou a atuar. O pessoal tá ilustrando muito um chute que o Neymar deu. Pô, amigo, não, o Neymar não é o Neymar porque ele fez uma finalização certa num gol, né? O Neymar é o Neymar por muito mais coisas. Então a gente não precisa ficar mendigando migalha do Neymar para falar: nossa, o Neymar faz diferenciação porque ele chutou uma bola no gol. Não, o Neymar faz diferenciação porque é o Neymar. Mas o Neymar sozinho não vai resolver. E a gente tá vendo, até como os nossos grandes craques estão jogando na seleção, né? A gente tá gravando um dia nesse podcast, no dia que o Vinícius Júnior confirmou a bola de ouro, basicamente, né? Uma grande atuação na Champions League. O problema não é Neymar, não é Vinícius Júnior, né? A ausência de um, não é a ausência de outro. Tá cada vez mais claro qual é o problema. E por isso que a pressão, né, após esses resultados, vai toda pro Dorival.
tem que manter o nível. A gente tem que ver mais atuações como o segundo tempo contra o Peru. A gente vai ter isso na Venezuela, lá em Maturim, que é uma pressão, a Venezuela não perdeu em casa. Fica para outro podcast. Para fechar nossa pauta, Felipe, a gente falou muito de destaques, mas acho que tem jogadores que saíram um pouco embaixo. O Paquetá, para mim, é o pior do caso de todos. Inclusive, eu acho que ele teve essa noção, porque o Paquetá ele é suspenso no jogo contra o Peru por terceiro cartão amarelo. É incrível, porque o Paquetá jogou 3 jogos esse ano. Foram os 3 jogos seguidos, porque, lembrando, o Paquetá ano passado não estava sendo convocado para a seleção, e quando foi convocado era a Copa América e amistosos. Então, ele jogou os 3 jogos eliminatórios. Equador, Paraguai e Chile, e tomou 3 amarelos. Então, ele foi suspenso e pediu para ficar treinando com a seleção, porque ele sabe que a batata dele tá assando, né? Ele já tirou a vaga de alguém, né, no primeiro jogo, que foi o Bruno Guimarães. Até falei isso com você em off, que a reserva fez muito bem pro Bruno Guimarães, pelo jeito que ele entrou. Acho que o Paquetá saiu muito embaixo, por não ter rendido o tempo que ele jogou, e além de ter, né, visto jogadores como o Andréas, como o Matheus Pereira, o Gerson entrando e jogando mais. E acho o Rodrigo também, cara, eu acho que a gente sempre ouviu aquela história que, não, o Rodrigo, para render, tem que jogar na esquerda. Cara, o Rodrigo jogou na esquerda, e desculpa, ele não apresentou quase nada, né? Eu prefiro ainda mais o Rodrigo bem de ver jogando pela direita, flutuando pelo meio. A esquerda deixa pro Vini Júnior, né? Que ele tenta resolver. Vamos torcer para que na seleção ele possa resolver. E eu colocaria um outro nome, que é o Endrick, porque o Endrick entra numa goleada. O Endrick, eu acho que é o fatídico caso do jogador que, quando joga no Brasil, todo mundo oh my God, não sei o que, meteu o gol, é um novo Pelé. E aí foi pro Real Madrid. O Dorival até falou isso aqui em Curitiba, eu concordei muito com ele, né? Que na Copa América o Endrick tinha, porque tinha que ser o titular da seleção. Aí agora, como ele já tá no Real Madrid, já não tá jogando aqui, não é tão bem aqui essas coisas. Então, só que nessa, né, convocatória, nessa data FIFA, o Endrick, principalmente nesse jogo que teve a chance de entrar com o Brasil vencendo, o Endrick quase não apareceu, né, no ataque. Enfim, você teria algum outro nome de jogador que você disse que, né, pode ter saído mais fraco do que entrou nessa data FIFA? Bom, minha lista tinha 5 nomes, você falou 3. O Paquetá, que realmente tem uma assistência muito grande, não só do Dorival, mas do Fernando Diniz, do Ramon Menezes, do próprio Tite, de tentar forçar o Paquetá como um camisa 10, como um meio de criação, como um segundo volante que sai jogando, e o Paquetá não conseguiu se acertar em nenhum desses momentos. E ele mostrou contra o Chile, que ele sai no intervalo, inclusive, que ele não consegue render com a seleção brasileira. Realmente, contra o West Ham ele consegue desempenhar boas atuações, mas ainda não conseguiu mostrar aquela atuação com o Brasil, digna para ser esse meio armador que o Brasil precisa, né? E aí ele vê o Gerson entrando e comendo a bola, então ele vê que tá merecendo um banquinho, como se fosse o Bruno Guimarães, que fez muito bem para ele. O Endrick pensa a mesma coisa. Os jornais na Espanha disseram, após os jogos do Brasil, que o Igor Jesus ofuscou o Endrick, né? Então, para você ver como o Endrick saiu embaixo nessa data FIFA. Não tá tendo muitos minutos no Real Madrid, e o Dorival não consegue ver ele como esse camisa 9. Então, tipo, eu não entendo porque o Dorival convocou o Endrick ainda, se ele não vê ele como esse centroavante, certo? Porque o Endrick não é aquele cara forte, aquele cara parrudo que vai brigar lá na área. Ele não é um moleque habilidoso, tem um chute forte, velocidade e tudo mais. Então, eu não sei os planos do Dorival pro Endrick, mas nessa data FIFA é muito embaixo. Assim como o Rodrigo. Ainda mais com essa esquema tático, só para fechar o que você falou, o problema do Endrick é jogar nesse esquema tático com um nome isolado. Não dá, o Endrick precisa de aproximação. Tanto que eu acho que o Endrick com o Neymar vai render muito pelo fato do Neymar jogar próximo à área, né, circulando ali, né, da intermediária do Brasil. Eu vejo ele como um segundo atacante, não como um centroavante, né? O Endrick é um segundo atacante, que ele vai se movimentar, ele vai dar opção, ele vai sair da área, né? Você tem cara de ficar na área, o Igor Jesus E aí, no primeiro toque do Igor Jesus, o cara vai lá e mete o gol, ele tem que ficar como? Vamos ligar lá embaixo, né? Não tem como. Então, e como você disse do Rodrigo, o Rodrigo, com essas ausências de Vini Júnior e do Neymar, com o Paquetá embaixo e tudo mais, o Rodrigo era o cara para chamar a responsabilidade e ele não conseguiu mostrar um bom desempenho. Contra o Equador, ele atuou pelo meio de campo, ele foi muito bem lá em Curitiba. Mas contra o Chile e contra o Peru, que foi pelo lado esquerdo, que ele já disse 1 milhão de vezes que gosta de atuar pelo lado esquerdo, ele não foi bem, foi desaparecido. E para um cara que vai chegar camisa 10 da seleção brasileira, nossa, deveu muito. Ele tá devendo até 2030 agora para o torcedor.
Mas outros dois jogadores que eu boto na lista, não precisa nem argumentar, eu nem vou falar muito, tá? Só vou falar o nome dele, Danilo. Não falo mais nada sobre o Danilo. Esse aí nem tinha que estar com. E eu achei muito fraco a atuação do Marquinhos nos dois jogos. O Marquinhos, que era pra ser esse líder, esse xerife, esse capitão, jogador de experiência convocado desde a seleção brasileira, ele não foi bem, desculpa. O Gabriel Magalhães teve uma atuação um pouco mais destacada e claramente o Marquinhos não ia ser titular nessa seleção se não fosse a lesão do Éder Militão. Né? Então acho que o Marquinhos não fez uma boa data FIFA, apesar que o Brasil não sofreu tanto na defesa, mas o Marquinhos não conseguiu se destacar. No momento que o sistema defensivo do Brasil não é tão exigido e o Marquinhos não consegue se destacar junto com os demais, eu acho que está devendo um pouco. Ele ainda é convocado pelo nome, né? Eu ainda acho que o Marquinhos caiu muito de rendimento nos últimos anos, está devendo, mas... E para mim, ele também não seria o titular da seleção, mas ele continua sendo colocado pelo Dorival muito pelo respeito que ele tem, pela liderança que ele tem. A gente não pode não falar que o Marquinhos é um nome importante, porque é um nome importante para a seleção brasileira, para o PSG, mas ele não é mais aquele Marquinhos que a gente conhecia, né? Que fez uma baita dupla com o Thiago Silva nas últimas eliminatórias para a Copa de 2022, e agora o Marquinhos caiu muito. Torço muito para o Militão voltar logo, porque eu acho que o Militão tem um baita potencial assim para ser esse zagueiraço junto com o Gabriel Magalhães, que viu uma ótima fase no Arsenal também na seleção. Mesmo o Gabriel Magalhães, lembra que o Gabriel Magalhães falhou no gol do Chile, né? Que era para ele ter marcado o Vargas e não marcou. Mas mesmo assim eu consegui ver se destacando mais do que o Marquinhos. Para você ver como o Marquinhos foi meio que nulo, na minha visão, assim, nos dois jogos do Brasil. Então é esses 5, assim, para mim, que saem muito em baixa após esses 2 jogos do Brasil. Eu acho que o Marquinhos tem essa questão, igual você falou, de não ter sido cobrado muito, então acho que é complicado fazer essa análise, mas eu até estava pensando durante o jogo, alguém me falou isso, e eu pensei, cara, o grande problema ali é a que a gente falou de, o Dorival não chama peças à altura de serem as titulares da seleção nesse momento. Né, o Beraldo, quando a gente falou, quando ele foi chamado, ele não está no seu melhor momento, né, no PSG, tanto que o Marquinhos é titular e não ele. E o Fabrício Bruno não é aquela convocação que, se o Marquinhos, a gente está falando que não entende porque é convocado, o Fabrício Bruno é outro patamar de não entender o que está fazendo a seleção brasileira. Né? Não é nem o melhor zagueiro do Flamengo no momento. Então, tem esse ponto. Né? Acho que, como você bem contou, o Marquinhos conseguiu esse espaço por conta da lesão do Militão, lesão do Bremer, também, que era outro cara que podia assumir essa titularidade da seleção brasileira. O Dorival acho que ainda não acertou. A gente está falando, né, insistindo nessa questão do Murilo, ver se ele vai dar chance. Óbvio que o Militão está recuperado em tese, né, porque o Militão se machucou nas últimas 2. Eu entendo o Marquinhos ir como banco, até porque não é sempre que você vai precisar mudar um zagueiro. Né? Antes de mudar do assunto zagueiro, para convocar o Fabrício Bruno, que não é nem o melhor zagueiro do Flamengo, é inadmissível o Léo Ortiz não ser lembrado. Porque o que o Léo Ortiz tá jogando no Flamengo nos últimos jogos é brincadeira. Como volante ou como zagueiro. Então, se for pra convocar um zagueiro do Flamengo hoje, o Dorival tinha que dar uma olhada no Léo Ortiz. Coloca o Léo Ortiz, eu tô com você. Eu acho que não precisa, porque eu acho que as opções na Europa, mesmo com o Bremer machucado, são melhores. Eu acho que até mesmo o Marquinhos, como eu falei, eu não vejo problema o Marquinhos sem reserva. Até porque entra no jogo, por exemplo, você vai entrar num jogo ali que alguém tá machucado, algum jogador sai machucado. Quem você preferia entrar? Um Marquinhos já tem experiência na seleção ou o Léo Ortiz? É aquele ponto, né? A gente teve isso ano passado, né, no jogo contra a Argentina, que eu acho que foi o Marquinhos que sai lesionado, e o Nino tem que entrar. Né? O Nino, completamente verde, teve que entrar no Maracanã contra a Argentina perdendo o jogo. Né? Então, são situações que a gente tem que colocar na cabeça. Então, né, Marquinhos com o banco, ok. O problema é que, né, você não faz a convocação no intuito de poder testar. O Bremer teve um azar. A amistoso com a Inglaterra e a Espanha. O Beraldo convocado pela primeira vez, fazendo dupla com o Fabrício Bruno, que nunca foi convocado também. Por causa que todo mundo estava machucado, né? Todo mundo machucado. E naquele momento o Dorival mostrou claramente que ele tinha alguma coisa contra o Bremer, porque não fez o menor sentido o Bremer não ser titular naquele jogo. Né? O Bremer já tinha ido para uma Copa do Mundo, foi surreal aquilo, né? Mas enfim, o Bremer ainda levou azar, e acho que azar, só lembrando, você falou do Igor Jesus e tal, né, tem jogadores que não foram convocados, se tiveram cara de fora, não por conta de capacidade técnica, mas por lesão, que saem em baixa. E aqui eu cito o João Pedro, porque o João Pedro, até por ele ter sido convocado, né, na visão do Pedro e tudo mais, dava para ver que o Dorival confiava nele, e ele entrou bem contra o Paraguai, né? A gente comentou isso, o João Pedro entra bem no jogo contra o Paraguai, a solução
possivelmente se tivesse saudável, acho que o Dorival mesmo, na convocação, ele fala isso, né, que o João Pedro é cortado, se não me engano, 2 dias antes, né, da convocação, se lesiona no jogo do Brighton. O Dorival fala, né, tipo, tive que recorrer ao Jesus porque nossas opções estão machucadas e tudo mais. O João Pedro, para mim, também é um cara que sai derrotado, porque era para ele ter essa oportunidade agora, e talvez ele aproveitaria igual ou melhor que o Igor Jesus, né, porque adversários mais frágeis e tudo mais, se você entra com camisa 9 e consegue fazer gol, não tem muito o que falar, pimba. O Igor Jesus se destacou por isso, então acho que o João Pedro poderia, né, ter essa oportunidade, mas infelizmente futebol é feito de momentos, futebol é feito de oportunidades, e não foi esse momento que ele conseguiu aproveitar, o Igor Jesus soube aproveitar. Então, a gente tem essa lista aí de quem... Acho que também, entre os que aproveitaram, dá para colocar o Ederson, né, que conseguiu fazer bem, principalmente nos pés. Acho que é isso, né? Mais ou menos. Nos pés ele foi bem. Acho que é isso, então, pessoal. Fechamos aqui, né, toda a nossa repercussão da data FIFA. Já falamos de eliminatórias no mundo todo, agora a seleção brasileira. Tem o nosso resumão também para vocês conferirem tudo sobre todos os jogos. E a gente agradece você que acompanhou a gente nessa cobertura. A gente teve em São Paulo, inclusive o Felipe lá pelo portal Camisa 10, Jogar na 10, né, que a gente se conheceu e está junto conosco nessa caminhada agora, participando eventualmente aqui dos podcasts. A gente agradece também a paciência, né, por conta do tempo que a gente demorou para gravar esse podcast. E a gente agradece também você que escutou até aqui. Convida você a seguir a gente no nosso Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde online. Todas as novidades sobre a seleção brasileira, futebol de seleções, se o Gareca vai ser ou não demitido, você acompanha por lá. Também fica ligado aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, para saber mais, né, sobre os outros podcasts, né, sobre o podcast, sobre eliminatórias, sobre entrevistas que podem pintar por aí. Então fica ligado, segue a gente também na sua plataforma preferida, deixa o like, comente, faça o podcast conosco. Também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais, para que a gente possa fazer mais coberturas em loco. E se não puder, compartilhe esse podcast para a gente chegar a mais e mais pessoas. Felipe, forte abraço, um prazerzaço te receber aqui mais uma vez. E a gente fica agora na guarda. Daqui a pouco tem convocação, daqui umas 2 semanas. Talvez com o menino Ney, a gente vai estar aqui de novo para repercutir, para ver o que pode vir nessa lista do Dorival de novembro. Forte abraço. Gabriel, muito obrigado. Antes de se despedir, você tocou um assunto muito importante que foi do Gareca. Se o Gareca cair, eu quero uma estátua da musa do OnlyFans lá do Chile na Praça de Santiago, porque realmente não tá dando mais Ricardo Gareca no Mano da La Roja, né? Mas muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, debatendo sobre a seleção brasileira, a gente que vive a seleção no dia a dia nas datas FIFA, onde a gente se conheceu, a gente fez essa amizade. Estamos aqui debatendo agora sobre o time de Dorival Júnior, que realmente ainda não conseguiu empolgar a gente. Acho que o problema é a gente mesmo, né? Que está cobrindo. Quando a gente sair, parece que o Brasil volta a dar certo, que não é possível. Mas sempre um prazer, né, estar aqui com você, conversando, debatendo. Para todos os ouvintes do ConteCast e do Conte Verde, sigam aí nas redes sociais. Também sigam @FeCaminho no Instagram, @Portal Jogada 10 Oficial. Todo o meu trabalho vai estar lá. Estou tentando fazer essa parceria com o Conte Verde aí, para a gente expandir mais as 2 marcas. E sempre um prazer, sempre que você precisar, sempre que você quiser falar aí da seleção, sempre que você precisar de alguém também para encher a bola do Neymar, que ele vai estar na próxima colocação e vai carregar o Brasil para a próxima Copa, se Deus quiser, eu do lado adolescente falando agora, pode me chamar, pode me convidar e torcer, né? Daqui a pouco tem nova convocação do Dorival. Dia 14 de novembro temos Venezuela e Brasil lá em Maturim. Depois, no dia 19 de novembro, se eu não me engano, contra o Uruguai. Então, 2 jogos importantes para o Brasil. E eu espero que, se a gente for fazer um novo episódio aqui do ConteCast, a gente venha com mais notícias positivas da seleção brasileira. Forte abraço a todos e até a próxima. É isso, a gente até comentou no ConteCast 111, que foi a repercussão das eliminatórias sul-americanas, que talvez essa nossa musa do OnlyFans seja a Larissa Riquelme de Santiago, né? Vai que faz uma promessa, caso o Gareca se demite. Vamos ficar de olho. E, claro, ficar de olho também nessa expectativa para a próxima colocação. Será que Neymar vem? Será que vai vir? Será que o Vini Júnior tem mais responsabilidade que ele na seleção? Vamos ficar de olho também. Vai que o Vini ganha a bola de ouro, né? Vai que ele ganha essa responsabilidade a mais. Então, fica ligado e, claro, vem conosco nessa caminhada. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo.